Cada vez mais ações culturais e artísticas são divulgadas através das tecnologias digitais. De que maneira essas novas tecnologias têm causado impacto na sociedade? Até que ponto o ciberespaço é público e que restrições existem nele? Mas afinal, o que se entende por ciberespaço? Eu acho que são os espaços realmente de consulta, de inclusão digital, que a gente tem acesso às redes sociais. Seria um mundo virtual, né? Seria a armazenagem de informações do que eles chamam de nuvens, né? Dá para imaginar como um lugar físico, vamos imaginar um mural de informações que a gente pode acessar. É o espaço nas redes sociais, assim, na internet, onde tu te relaciona com pessoas através da internet. O espaço interativo online, assim, que as pessoas conversam, trocam informações. O cyberespaço, em comparação com o espaço público, o limite é muito difuso entre o que é privado e o que é aberto, né? No espaço público o pessoal tem mais restrição em si, mas no cyberespaço o pessoal fica mais aberto, assim. No espaço público, nós temos as regras sociais, vamos dizer assim, muito mais estabelecidas. Enquanto o cyberespaço, elas ainda estão muito em construção. O que é o espaço do outro? O que é o meu espaço? Bom, quanto a restrições, a gente sabe que tem ainda aquele limite de ética, a gente sempre escuta aquela coisa de ter aquele cuidado da maneira como vai agir, o que vai publicar. Pode ter muito mais gente junto, sem se locomover, porque se é todo mundo no espaço físico juntos, eles têm que estar ali presente. E se é no cyberespaço, pode estar 1 milhão de pessoas conversando junto no mesmo ambiente. Acho que os cyberespaços em geral são privados, né? Os espaços públicos também, eles estão agora, as redes Wi-Fi, a gente tem acesso também. É muito bom a gente trazer para o alcance de mais pessoas, massificar esse acesso à informação, acesso à cultura. Às vezes uma pessoa não tem a disponibilidade de ver aquele espaço fisicamente, mas também acaba limitando bastante o que as pessoas vão ver, como é que a pessoa vai aproveitar aquele espaço. A inclusão digital hoje está acontecendo porque no momento que as pessoas todas estão se comunicando por e-mail, através de Facebook, através das câmeras que o Facebook também tem, através de Skype. Acho que é um pouco mais essa questão de ter acesso em Wi-Fi disponível em espaços públicos. São as pessoas que vão em busca do conhecimento através da tecnologia. É tentar trazer pessoas que não estão tão familiarizadas com as novas tecnologias para que elas possam aprender também. O que a gente vai fazer no dia a dia, só que fazendo pela internet, via digital. Hoje, sem a internet, sem acesso aos sites de busca, a gente não faz mais nada. E cada vez a gente precisa mais do celular, o celular tem que ter todos os recursos, a gente tem que estar conectada sempre. Conceitos de espaço. Reflexões sobre a ocupação do espaço público. A relação entre ciberespaço e espaço público. Uso de software livre e inclusão digital. Esses são alguns temas abordados no Pesquisa em Pauta de hoje, que apresenta uma entrevista com Carolina Dalla Chiesa. Mestranda em Administração, Carolina foi vencedora do Prêmio Ampar de 2013, como o melhor trabalho da divisão acadêmica, Estudos Organizacionais. Confira! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a tua presença, por ter aceitado o nosso convite e gostaria de te pedir para te falar um pouquinho da tua trajetória acadêmica. Minha trajetória acadêmica, bom, acho que eu vou do atual para o passado, né? Eu estou fazendo agora mestrado em administração, né? Então eu estou finalizando provavelmente em março do ano que vem, meu processo de mestrado mesmo. Então eu estou na área da administração, né? E venho da área da administração, então eu desenvolvi desde o início da graduação pesquisas voltadas a cultura organizacional, pensar fenômenos que acontecem na administração, em âmbitos da organização, sob um ponto de vista também antropológico, de como as pessoas significam o que elas fazem no seu dia a dia. Então, minha trajetória acadêmica, desde a graduação até esse período atual de mestrado, tem sido focada nessas pautas, né, de cultura organizacional, de como as pessoas significam a organização, que fenômenos acontecem na organização e como as pessoas entendem isso, né? E sempre pensando, né, o que isso revela também sobre uma sociedade, né? Não só focada na organização, mas o que isso revela sobre um ponto de vista mais amplo. Então tem sido um direcionamento bem assim compreensivo sobre a realidade,
de certa forma um pouco diferente das pesquisas que tradicionalmente são feitas na administração, por se tratar de uma etnografia. Esse é um método de pesquisa oriundo da antropologia. Então tem sido esse meu direcionamento acadêmico desde então, né? Desde graduação. Fiz outras coisas durante a minha graduação também, mas focando em trajetória acadêmica, tem sido essa, né? Quando eu finalizar o mestrado, pretendo seguir para doutorado nas linhas de pesquisa que me interessam também. Dentre elas, o próprio motivo de pesquisa que foi colocado nesse artigo, né, do qual eu vou falar hoje também. Então, resumidamente é isso, né? Eu queria saber justamente isso, o que te motivou a escrever o artigo Entre Lugares e Não Lugares, a etnografia da Casa da Cultura Digital no espaço público e no cyberespaço. Eu vou começar assim, do que me motivou a ir para a Casa da Cultura Digital antes da motivação do artigo, né? O que me motivou a buscar a Casa da Cultura Digital como objeto de pesquisa foi o fato de que eu considero ela uma organização diferente em diversos aspectos, né? Principalmente quanto à forma de organização dela, as pessoas que estão lá, por que ela existe, né? Por uma série de razões. E em se tratando de uma etnografia, a gente começa a entrar nesse espaço que é o meu objeto de pesquisa e acaba se deparando com um monte de questões, né? Nem sempre são as questões que eu pensava inicialmente, elas dificilmente continuam da mesma forma ao longo do tempo, então eu inicio em campo com um ponto de vista, uma questão, e essas questões vão mudando. E uma dessas questões que sobressaiu muito nesse início de trabalho foi justamente a questão do espaço, né? De como é que esse espaço se consolidava, como é que as pessoas compreendiam isso. E aí eu notei que quando a gente pensa em espaço dentro da administração, a gente pensa normalmente em algo restrito, fechado, dentro de um lugar, por exemplo, dentro da URGS, dentro de uma empresa, dentro de não sei o quê. Então é delimitado espacialmente. E na minha experiência de etnografia na Casa da Cultura Digital, eu fui notando que não ficavam restritos a um espaço específico, que as ações das pessoas e as suas formas de se organizar, elas transitavam por outros espaços, elas não ficavam restritas ao lugar. E aí eu fui me interessando por essa questão de como é que as ações e as práticas e as pessoas e as informações transitavam por diversos espaços. E me deparei com o conceito de lugar e não lugar, tanto de um autor, que é o Michel Dissertot, e de outro autor, que é o Marc Roget, né? Então, acabei buscando um aporte teórico para poder ler esses dados de campo que eram bastante dispersos, assim, né? E quando eu falo dados de campo, é justamente dados empíricos, é de ver na realidade o que está acontecendo, como é que as pessoas estão fazendo. E me sobressaiu o fato de que as práticas das pessoas, as suas ações, né, e o que elas diziam sobre essas ações, elas não ficavam restritas, elas transitavam por diversos espaços. E isso eu achei um gancho interessante para trazer com uma discussão na administração, que é as práticas organizacionais e a forma pela qual as pessoas falam dela não ficam restritas, elas estão sempre transitando por outros espaços. E nesse caso em específico da Casa da Cultura Digital eu notei muito isso, então por isso eu trouxe esse aporte teórico de lugar e de não lugar. Então pode ter sentidos diferentes conforme os autores que a gente fala, mas se a gente pegar o autor que é Michel Dissertot, o lugar seria algo estanque, delimitado, fixo, é análogo à palavra calada, algo que é planejado para ser assim, então isso seria um lugar. Quando a gente fala de não lugar é algo que transgride isso. E aí eu peguei como exemplo uma ação específica da Casa da Cultura Digital, que é o bloco de carnaval, que foi feito por eles em fevereiro, que foi chamado Bloco de Carnaval Olha o Passarinho do Mário, em alusão à Casa de Cultura Mário Quintana, que é onde eles se situam. E esse bloco de carnaval ele teve uma forma de organização bastante peculiar e uma forma de ser colocado na rua muito peculiar. E eu acabei analisando isso, né, com a ideia de lugar e de não lugar. Eu acho que eu não falei muito também sobre a Casa da Cultura Digital, né, que é uma organização que surgiu em setembro do ano passado, em Porto Alegre. Ela em São Paulo já existe faz 3 anos, mais ou menos. E em Porto Alegre ela foi trazida por alguns membros, né, com a intenção de pensar a questão do digital no dia a dia, no cotidiano das pessoas, pensar e agir, no caso, né. Fazer eventos, divulgações culturais, programações artísticas que tragam a questão do digital no seu cotidiano. Então, artes que são feitas também por meio digital,
ações culturais que são feitas com o uso do digital, seja como meio ou como fim. E não só isso, né? Eu estou restringindo bastante, né? Mas existem outras coisas que a Casa da Cultura Digital faz e que trazem essa questão do virtual no seu dia a dia. Apesar de fazerem ações que são muito não virtuais também, né? Como, por exemplo, um bloco de carnaval, que de início poderia parecer, bom, mas o que uma Casa da Cultura Digital faz com um bloco de carnaval? E a verdade é que tem muito a ver quanto à questão de como se organiza. Se organizou muito por um meio digital, então por isso o ciberespaço está colocado como uma forma pela qual se organizaram ações. Qual foi a importância para ti de ter recebido o prêmio da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração? Olha, foi um reconhecimento muito bacana, assim, para mim foi muito legal receber esse prêmio. Sem dúvida, um reconhecimento importante para mim. Mas eu entendo que não se fixa nisso, né? Acho que quando a gente faz um trabalho, ao menos quando eu reviso, eu vejo que tem muitas coisas que dá para modificar, para melhorar. Um trabalho nunca está completo, principalmente um trabalho que a gente passa tanto tempo com as pessoas e vê que as coisas mudam tanto ao longo de um determinado tempo. Então eu estou desde janeiro com a Casa da Cultura Digital, né? Muito dentro das suas atividades, então a gente vê que as coisas mudam, que as pessoas mudam e que, de repente, o que eu pensava lá atrás, talvez hoje já não seja mais assim. Então, eu acho que foi um reconhecimento bem importante para mim, mas para mim não me fixo naquela ideia de que o trabalho está pronto. Não está. Agora, por exemplo, eu vou sair, né, de certa forma, vou sair de campo para também poder recolher esses dados, pensar eles mais à distância e escrever a dissertação, né? Ele é um trabalho bastante importante para a dissertação, mas não é a dissertação, que eu ainda não apresentei. Então, é todo esse processo, né? Acho que é um processo de pesquisa e de construção da pesquisa. E que diferença tem o ciberespaço e o espaço público e de que forma eles mantêm uma comunicação com a sociedade? Aí depende, né? Porque para atores diferentes e para organizações diferentes, o espaço público e o ciberespaço pode ter significações diferentes. O ciberespaço, para a Casa da Cultura Digital, funciona muito como um meio de organização. Então, dado que as pessoas não podem estar no espaço todo o tempo, porque é uma organização voluntária, e as atividades que as pessoas fazem não são somente aquelas, são outras, né? Como é que as pessoas vão se organizar? Via ciberespaço. Então, é uma forma de viabilizar também uma organização. Naquele contexto, para aquelas pessoas naquela situação. Se fosse outro contexto, outras pessoas, outra situação, o ciberespaço seria visto de outra forma, mas ali ele serve bastante, ele significa como um meio de organização, mas não somente isso, ele é um potencializador das ações também da CD, no sentido de que muitas pessoas que transitam e fazem parte, se interessam pela CD, estão no ciberespaço e passam muito tempo do seu dia no Facebook, por exemplo, passam muito tempo do seu dia no Gmail. O trabalho delas é envolvido com isso, então elas precisam estar ali de alguma forma e acabam sabendo das ações que a CD pratica pelo ciberespaço. Então é um meio de divulgação, é um meio de organização e tem bastante a ver com o fim da organização, porque é a questão do digital também que está colocada. O espaço público ele tem significações também diferentes, mas quando a gente pega o bloco de carnaval, ele teve um motivo bastante específico, que é de ocupação do espaço público, isso do ponto de vista dos membros da CD, no sentido de por exemplo, tem determinados espaços da cidade que a gente considera inseguros num domingo às 16 horas da tarde de transitar sozinho. Um deles, por exemplo, pode ser determinados pontos do centro da cidade. Então, ao fazer um bloco de carnaval que transita às 16 horas num domingo e que tem um monte de pessoas reunidas, isso dá um significado novo para aquele espaço, que é de um bloco de carnaval, de uma atividade lúdica, cultural, que mostra outras facetas daquele lugar. Então, isso mostra que tu pode ver esses lugares de formas diferentes, que tu não precisa ver como lugares que vão te proporcionar falta de segurança. Então, do bloco de carnaval, além de ser uma atividade lúdica e cultural, mostrou que é possível ocupar esses espaços da cidade com atividades culturais.
Então, nesse caso específico, o ciberespaço e espaço público, eles se relacionaram muito como uma forma de viabilizar um evento que mostra uma significação nova sobre a própria cidade. E até que ponto, então, nós podemos dizer que esse ciberespaço é um novo espaço público? Eu acho que tem alguns pontos aí que dá para discutir. Primeiro deles, até que ponto ele é público, porque, de certo modo, existe um corte de renda e um corte de geração, não querendo ser determinista, nem querendo dizer que é ou não é, mas assim, tem pessoas que não estão no ciberespaço, no Facebook, por exemplo. Tem pessoas que, por uma questão de renda, não estão, por uma questão de não saber mexer, não estão. Então, diferentemente do espaço público, em que todo mundo, a priori, pode sair e transitar, e enfim, o ciberespaço talvez não tenha tanto essa característica assim de total, né? Não querendo dizer que o espaço público tem uma total liberdade, mas o ciberespaço tem algumas restrições, né? Que é da característica técnica dele também e de um corte de certas pessoas que não estão ali. Então, não sei se daria para considerar um novo espaço público. Eu acho que é um espaço aberto, é um espaço em que as pessoas podem realizar ações conforme seus interesses, mas ele também tem restrições. Tem certas coisas que a gente coloca no ciberespaço, elas vão ser censuradas, né? O próprio Facebook, a gente, né, todas essas manifestações que aconteceram também, não acredito que seja uma política do Facebook, mas é uma empresa. Poderia retirar certos conteúdos facilmente, poderia retirar mobilizações de movimentos que aconteceram nesse ano, por exemplo, né? A revelia, porque não se trata de um órgão público, não se trata de um órgão da sociedade civil, é uma empresa com fins lucrativos. Talvez tenha essa questão que a gente tem que ponderar até que ponto é um espaço público. É um espaço que nos permite uma série de coisas, é um espaço que, para a Casa da Cultura Digital, possibilitou uma série de organização, de formas de se organizar, que talvez não fossem possíveis dessa maneira se não utilizasse o ciberespaço, mas a gente tem que ponderar se é mesmo tão público assim, que restrições que existem e até que ponto a gente utiliza como um espaço livre, né? E essa é uma das questões que se discute muito na Casa da Cultura Digital, né? Por isso existe um interesse da Casa da Cultura Digital em divulgar a ideia do software livre, que é da gente também não ficar restrito não só a determinados lugares, né, mas softwares e hardwares que poderiam deter a nossa ação. Então, o software livre ele vai muito nessa discussão. Pelo que eu estava vendo, não tem muitos estudos sobre esse tema que tu resolveu abordar. Qual a necessidade tu acha que tende a haver mais estudos sobre o ciberespaço e o espaço público? Acho que tem duas coisas, né? Mais da minha área, eu acho que é o fato de pensar que organizações não são lugares restritos, as pessoas transitam por elas, podem não estar nelas. Hoje existem diversas formas de trabalho que as pessoas fazem virtualmente, né? Às vezes não existe a empresa fisicamente, mas ela existe virtualmente, sem querer fazer essa dicotomia de físico e virtual, mas fica mais fácil entender assim. Então existem muitas formas de trabalho hoje que são virtuais, né? E assim diversas práticas das pessoas no dia a dia, no cotidiano, hoje estão muito permeadas pelo digital, pelo ciberespaço. Então tem uma questão de tentar entender como é que as coisas estão funcionando, o que as pessoas estão fazendo e como é que elas significam aquilo que elas fazem. Como é que elas entendem esse ciberespaço, como é que elas entendem a internet na vida delas. E é claro, eu não estou querendo reificar e dizer que a internet é a coisa mais importante do mundo e que o ciberespaço, a gente deve só pensar no ciberespaço. Não, mas é um lugar em que as pessoas têm se direcionado de alguma forma. Trabalhos têm acontecido por lá, práticas de organizações têm acontecido por lá. Então, é um espaço para a gente pensar. Não sei se a gente pode falar de espaço público, mas é um espaço relevante na atualidade, né? E eu acho que também existe muita discussão dessas manifestações hoje, se elas foram muito permeadas pelo ciberespaço ou não. São questões que
acho que vale a pena discutir, né? O que eu quero trazer de contribuição também é isso, né? Eu acho que são espaços que vale a pena discutir, porque estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós podemos perceber que essas novas tecnologias têm causado um impacto na sociedade. Até que ponto nós podemos medir e avaliar esses impactos que elas causam? Eu acho que tem várias formas de medir e avaliar esses impactos, né? Eu pessoalmente não tenho muito contato com modos quantitativos de análise, mas se a gente for pensar qualitativos, a ideia de impacto, ela, às vezes, é um pouco complicada, porque não é uma coisa, o ciberespaço, a internet, etc., não é uma coisa que existe ali por si só e impacta, né, as pessoas, como se fosse algo externo, uma externalidade que vai impactar as pessoas. Ela está no dia a dia, né? Por mais que a pessoa não utilize, ela está no dia a dia. De alguma forma pode restringir ou pode facilitar, mas está no cotidiano das pessoas. Então, acho que uma das formas que a gente pode pensar esse impacto na vida das pessoas é questionando elas, em primeiro lugar. Questionando como é que elas entendem que isso faz parte da vida delas. E de formas muito diferentes, para pessoas diferentes, para grupos de pessoas diferentes. Eu estou aqui me focando num grupo muito específico de pessoas, que é também de um determinado grupo de renda, que também é de um determinado espaço, então isso é também restrito, de certa forma, é um dado também restrito. Se a gente levar esses questionamentos para outros âmbitos, a gente consegue ter uma ideia melhor também de qual a importância do ciberespaço na vida das pessoas. Mas, assim, de precisar uma forma específica de avaliar, eu acho que tem inúmeras. E a exclusão digital, ela pode afastar trabalhadores de postos, uma grande massa de pessoas, um acesso a um cartão de entrada ou de visto para a sociedade, né? E nas escolas também, os laboratórios de informática são mal utilizados algumas vezes. E a única forma de muitos brasileiros terem esse acesso. Na tua opinião, o que pode ser mudado? Acho que a inclusão digital é importantíssimo, né? Não só pela questão do conhecimento sobre como mexer nessas ferramentas, mas porque cada vez mais esses meios digitais, pelo celular, pelo tablet, pelo próprio computador normal, eles estão na nossa vida. Então, como eu acho que isso pode ser mudado, eu sempre acho que políticas públicas são as melhores formas de pensar em grande escala num país tão grande, heterogêneo como o Brasil, né? Então, já existem políticas públicas voltadas a isso. Talvez pensar mais, não só de uma visão de como implementar a política, mas como é que ela é percebida pelas pessoas de baixo, né? Porque se não estão utilizando, ou se são mal utilizados esses laboratórios, como tu bem disseste, né, alguma coisa está acontecendo, tem algum problema aí. Se tem um aparato e não tem o uso, ou se precisa do uso e não tem um aparato, é porque tem algum problema, né? Ou é da política, e também de como as pessoas utilizam ela, como elas percebem aquilo, né? Se pode não ser relevante na vida das pessoas também. E daí existe uma política pública dizendo que eu tenho que aprender informática. Não sei, né? E tem que avaliar isso. Por isso, a avaliação de políticas públicas eu acho que é bem importante nesse sentido. Não só como ela é programada, como ela é pensada, mas que resultados efetivos ela está trazendo e como é que as pessoas entendem, né, o uso dessa informática, desse digital. As minhas perguntas eram essas, não sei se queira falar mais alguma coisa. Eu queria te agradecer fiquei bem surpresa com o convite, então só tenho a agradecer. Muito obrigada.